Amém. Abra sua Bíblia aí, Marcos capítulo 5. Quem vai acompanhar na Bíblia aí, eu já estou com as vistas não tão boas. Vai estar ali enquanto você acha. Marcos capítulo 5. Hoje é um culto missionário e eu quero conversar com você sobre o tema: quando a gente quer muito uma pessoa, a gente se engana. A gente tenta encaixar aquele... Amém. Abra sua Bíblia aí, Marcos capítulo 5. Quem vai acompanhar na Bíblia aí, eu já estou com as vistas não tão boas. Vai estar ali enquanto você acha. Marcos capítulo 5. Hoje é um culto missionário e eu quero conversar com você sobre o tema: vai para os teus. Repita comigo aí. Vai para os teus. Daqui a pouco eu subo lá em cima, Romeus. Entre mentes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gesarenos, ou Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, vai comigo aí, correu e o adorou. Mais uma vez, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Vamos lá? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: qual o teu nome? Respondeu-lhe: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, passava ali um monte, uma manada de porcos, uma vara de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou o despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogarem que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que deixasse estar com ele. Todos juntos agora. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Olha para cá e repita comigo o tema. Diga assim: vai para os teus. Feche seus olhos e fala comigo assim: Senhor Deus, use também o pastor Eugênio como vaso em tuas mãos. Ensina-me, Senhor, sobre missões. Eis-me aqui, em nome de Jesus. Amém, amados? O Jesus da cura, o Jesus do milagre, estava chegando a uma cidade chamada a terra de Gadara. Eu não sei se você, quando vai em algumas cidadezinhas aqui no norte de Minas, na região nossa, sempre em uma pequena cidadezinha, um lugarejo, logo na entrada da cidade tem o quê? Um cemitério, é ou não é? É interessante. Você chega numa cidadezinha aqui nossa aí, quando você entra naquele lugarejo, naquela cidade, você é recepcionado por um cemitério. É ou não é? De vez em quando aparece um morto lá em cima: ei pessoal, chegando. Brincadeira, né? Jesus chegou na cidade, e aí tinha um endemoniado, e ele vivia nos sepulcros, ora nas montanhas, e ele vivia despido, nu, e ele pegava uma pedra e autoflagelava-se, ele se martirizava com aquela pedra. Então, quando Jesus entra na cidade, lá está aquele camarada
endemoniado, nu. Pensa comigo o cabelo dele. Cadê a fotografia, Marcos André? Eu coloquei uma fotografia aí, um desenho aí. Cadê? Ajuda Marcos André ali, irmão Romilson, por favor, a nós. Aí, de repente, aquele camarada com um cabelo grande. Meu irmão, se você ficar 1 ano sem cortar o cabelo, vira o quê, hein? Se você ficar 5 anos sem fazer a barba, o que que vira? Sem fazer as unhas, minha irmã, você vai virar Zé do Caixão. Sem fazer as unhas das mãos, dos pés. Pensa comigo aqui, esse camarada com uma pedra na mão, isolado da família, isolado da sociedade, ficava entre os sepulcros ali. Quando Jesus chega, ele fala assim, o demônio que estava nele, e era uma legião romana, constava-se de 6.000 soldados romanos. Pensa bem, será que não era 6.000 demônios naquele homem? E quando Jesus entra naquele lugar, de repente o chefe dos demônios fala assim, que temos nós contigo, ó Cristo, ó Filho de Deus? Vieste nos atormentar antes do tempo? E Jesus então foi expulsar aqueles demônios. O chefe deles pediu, olha, deixe-nos entrar naqueles porcos que estão ali. Tinha mais de 2.000 porcos, né? Aí de repente eles saíram daquele rapaz, entraram naqueles porcos, e aqueles porcos foram de espinhadeira e morreram todos. E os donos, os empresários que tinham aquela manada, aquela vara de porcos, cismaram com Jesus, e Jesus teve de sair da cidade, foi expulso da cidade, porque havia libertado aquele rapaz que estava preso pelos grilhões de Satanás, pelas algemas do inferno. Mas aquele rapaz ficou em perfeito estado, vestiu uma roupa normal, ficou totalmente estruturado, e quando ele viu que Jesus estava saindo, ele correu e falou assim, deixa eu ir com o Senhor. E Jesus falou assim, não, vá para os teus e anuncia-lhes o que Deus fez contigo. Você pode falar comigo, vá para os teus? Antes de entrar no tema, que eu vou diminuir o tema, mas eu quero colocar pelo menos 4 detalhes aqui, eu gostaria que você prestasse bem atenção, olha para cá. Você que é psicólogo que está aqui, você é psicóloga, você que me ouve nesta rádio, eu gostaria que você agora traçasse comigo, na sua mente aí, o perfil desse camarada psicológico, psíquico. Ele não podia concatenar as ideias pelas veiculações normais dos seus psiquismos, da sua mente. O Satanás, os espíritos imundos, haviam dominado os psiquismos dele, a mente dele. Então, psicologicamente falando, ele era uma pessoa que, ora, as emoções dele estavam totalmente em frangalhos, estava totalmente desordenado, ele não conseguia expor as suas ideias normalmente como eu e você. Então, olha o perfil desse camarada, a sua mente presa pelos grilhões do inferno. Ele era uma pessoa totalmente desordenada, ele pegava aquela pedra, um psiquiatra visse aquilo, principalmente um psiquiatra, falava assim, esse camarada está com neurose, é um paranoico, tem de ser internado, tem de aplicar nele aqui um sossega-leão, mas não era um problema psíquico apenas. Era um problema de entidades demoníacas que manietavam, gerenciavam a mente dele, entende? Então esse é o perfil psíquico dele, desordenado. Agora olha o perfil sociológico dele, ele não relacionava com as pessoas, ele vivia nas montanhas, ele gostava do cemitério, ele vivia isolado. Quando você começa a entrar em depressão, quando você começa a se desordenar emocionalmente, quando você começa a se perder como gente, o primeiro problema que acontece, você começa a se isolar, você começa a querer ficar fugindo das pessoas. Então esse rapaz, ele ficava isolado, ele não tinha contato com a família mais, com a pessoa da cidade, e quando ele aproximava da cidade, certamente o pessoal, lá vem o doido, prende ele, pega ele, chota ele da cidade. Esse era o perfil sociológico dele. Agora, vamos para o perfil agora físico dele. Cabelo grande, quantos anos esse camarada vivia naquele sepulcro? O negócio dele era ficar no cemitério. Pensa comigo, as unhas igual o Zé do Caixão. Pensa comigo o corpo dele ferido, porque ele pegava a pedra e autoflagelava-se. Ele ficava nu. Pensa comigo os dentes, a dentição dele.
Pensa comigo as bactérias que aglomeravam ali naquele corpo dele, piolho na cabeça, até pulga, sei lá, carrapato. Estou colocando o perfil físico. Irmãos, é isso que Satanás veio fazer. Quando eu olho aqui apresentando o nosso irmão Ronan, que está indo para Moçambique, aquelas tribos, aqueles povos daqueles países, lá no Egito, lá no Haiti. E é por isso que é tremendo Jesus, porque a Bíblia fala que Jesus, primeiramente, ele nasceu em Belém da Judéia, mas ele foi criado em Nazaré, e ele opta para ficar em Galiléia e Betânia, onde existia pobreza, porque Jesus veio exatamente para aqueles que reconhecem que não são nada diante dele. E agora Jesus da cura, o Jesus do milagre, ele vai exatamente naquela terra de Gadara. Ele sabia que ali tinha um endemoniado, e o propósito de Jesus era salvar. Agora veja bem, porque o Satanás em João 10:10 diz que ele é o ladrão, e ele veio o quê? Matar, roubar e o que mais? O propósito dele é este. Você que está aqui, você que está no presídio, você que me ouve neste momento, o propósito de Satanás é exatamente pegar o homem, tirar do homem, matar os sonhos do homem, da mulher. É roubar a alegria, roubar a esperança, é destruir seu casamento, é destruir sua família. Essas tribos lá, por que Ronan está indo para lá? Usado por Deus. E daqui a pouco eu vou falar, porque quando aquele gadareno liberto falou assim: eu quero te seguir, Jesus. Não, poucos são os que me seguem indo para o campo missionário, muitos são os que ficam para poder orarem, e alguns para poder contribuir, e outros para poder divulgar. Permanecei, ficai, vai para o Espírito Santo de Deus está me usando essa noite para falar contigo, gente. Nessa noite o Espírito Santo de Deus vai despertar algumas pessoas para missões aqui. Já tem despertado em nome de Jesus. Então veja bem, o propósito de Satanás era de escravizar e escravizava aquele rapaz há quanto tempo? Mas Jesus chegou e libertou pelo poder que há nele. É o poder de Jesus que liberta aquelas tribos de Moçambique, libertou a mim, libertou a você. Ele tem poder. A Bíblia diz em João 10:10 que ele veio para nos libertar, e ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Você pode dar glória a Deus? A Bíblia diz que ele veio para nos libertar do império das trevas, dos grilhões do inferno, das algemas do pecado. Olha, ele veio para quebrar as cadeias da minha vida, e quebrou, glória ao nome dele. Esse é o primeiro detalhe. Eu não entrei no tema aí nas divisões ainda. Esse é o primeiro detalhe desse demoniado de Gadara. O detalhe da estrutura emocional, psíquica, física dele, sociológica dele, que estava totalmente presa. Mas Jesus chega e Jesus quebra tudo, e ele se vê num perfeito estado. Glória a Deus. Isso é maravilhoso, gente. É esse Jesus que veio para libertar. O segundo detalhe: quando Jesus chega, o chefe dos demônios diz: Ei Jesus, vieste nos atormentar o quê? Antes da hora, antes do tempo. O Satanás sabe a autoridade que o Filho de Deus tem. O próprio Senhor Jesus diz em Mateus 28:16 em diante: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus tem autoridade. Os demônios sabem disso. Você que já foi selado pelo Espírito Santo de Deus e tem o selo do Espírito Santo de Deus, o inferno, os demônios sabem que quando você abre sua boca e fala em nome de Jesus, ele respeita, porque sobre você está o selo, e sobre este selo você está usando o nome de Jesus. É o nome que tem todo o poder. Você pode dar glória a Deus? Ele sabe a autoridade. Eu estava vindo de São Paulo, nesse carrinho nosso aí chegando aqui perto de BH, passou por nós uma Scania daquelas de 30 metros, sabe o que é? Umas 50, 70 toneladas. E o carro chegou a balançar, opa, segura o negócio aqui. Aí era uma descida, lá na frente era uma reta, e de repente tinha 2 ou 3 viaturas da Polícia Rodoviária Federal. Tinha uns 3 ou 4 carros parados.
E aquela Scania passou, pegou balançar meu carro. Aí eu fiquei olhando, e aí um guardinha saiu lá do encostamento e fez assim, ó. Aquela Scania parou, 70 toneladas. Por que aquele cara parou? Com aquela Scania de 30 metros, pesada, ele poderia passar direto, porque já tinha um código na mente dele. Foi codificado que ali era uma autoridade rodoviária, aquela roupa, aquela maneira dele parar, ele teve de parar aquele carro. Eu estou usando isso aqui, essa cena me veio à mente, sabe por quê? Assim também, sobre você está o nome que está acima de todo nome. Quando você fala assim, em nome de Jesus, e você tem um selo do Espírito Santo, não existe demônio, não existe inferno, não existe superstição, não existe nada, porque os demônios sabem que Jesus tem todo o poder, toda a autoridade foi dada a Ele, e Ele devolveu, Ele entregou a mim, a você, a sua igreja, e é por isso, irmãos, que nós temos autoridade para pregar o Evangelho, para fazer missões. Esse é o segundo detalhe. O terceiro detalhe, foi quando o demônio falou assim, ô Jesus, vieste nos atormentar antes do... Segundo lugar, eu falei autoridade. Terceiro lugar, eu estou falando aqui agora, que ele sabe que o tempo dele já está chegando. Por isso que ele está agindo. Por isso que ele quer levar as famílias. E é por isso que nós amanhã vamos começar nossa campanha, você não pode ficar de fora. Começaremos amanhã aqui nesse lugar, às 19h30, campanha para nós orarmos pela família, porque o Satanás, o inferno, está investindo alto, usando a mídia, usando as novelas, usando a televisão, usando a internet, usando todos os meios, para tornar você como aquele endemoniado de Gadara. Mas em nome de Jesus, a nossa família está no altar de Deus. Glória a Deus. Ele sabe da hora. Quando ele falou assim, vieste nos atormentar antes do tempo. Aí tem um teólogo que fala assim, então baseado nisso, significa que tem momentos que Deus antecipa os trem, dentro da soberania dele, humanamente falando. Por isso que você tem de orar. Você fica pensando, eu sou predestinado, eu sou eleito de Deus, se eu orar ou não orar vai acontecer. Vai não, Deus vai contar com sua oração. Deus vai contar com a sua intercessão, Deus vai contar com a sua busca, Deus vai contar com você, e é por isso que eu estou vendo na igreja, tanta família derrotada, fracassada, vivendo uma vida miserável, porque acha que agora são crentes, e esquecem, como o Ronan falou aqui, a vida cristã, fazer missões, viver o Evangelho, meu irmão, é uma luta, não existe nada de graça. Quem tomou banho aqui hoje? Moço, tem um bocado que não tomou não. Por favor, liga o negócio do bombeiro aí, para nós aí, Douglas. O negócio do bombeiro, para você entrar debaixo aqui, irmão. Almoçou hoje, irmão? Mas você pagou a CEMIG esse mês, você pagou a Copasa esse mês, nada de graça. A salvação foi de graça? Não. A salvação custou a morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Um sangue foi derramado, e agora para andar em santificação, para andar na presença de Deus, temos de pagar um preço. E não é para ter salvação não, porque a vida é difícil, e Deus nos ensinou isso. Então, em quarto lugar, para a gente passar para o tema nosso, vieste nos atormentar o quê? Aí a quarta detalhe aqui, o pessoal ficou com raiva, porque Jesus expulsou o demônio daquele camarada, e os demônios entraram naqueles porcos, eles expulsaram Jesus da cidade. Sabe o que eu aprendo aí? Eu aprendo que as pessoas, a mídia aí fora, o pessoal que faz novela, esse pessoal está pouco lixando com a tua vida, com a tua família. Eles poderiam ter passado, meu Deus, esse homem veio aqui, esse profeta libertou esse rapaz, há quanto tempo esse rapaz está preso pelos grilhões do inferno? Mas sabe o que eles fizeram? Eles expulsaram Jesus da cidade, porque faliu a empresa deles. Aconteceu a mesma coisa com Paulo. Paulo chegou na cidade, não sei se foi Filipe ou Tessalônica, e lá tinha uma menina que adivinhava, e ela tinha lá os senhores que geravam lucros para ele, era um adolescente. Paulo vai e expulsa o demônio daquela adolescente. Sabe o que eles fizeram? Pegaram Paulo, deram uma surra em Paulo, prendeu Paulo, porque Paulo havia expulsado o demônio daquela menina escravizada. É assim, gente, a mídia aí,
a televisão está pouco lixando com a tua vida, com a tua família. E aí nós temos de aprender esse detalhe aqui. Nós temos de despertar. Por quê? Nós temos de entender que a vida humana é preciosa. Não existe dinheiro que paga a vida de alguém. Não existe dinheiro que paga a tua alma. A Bíblia diz que a minha alma e a tua alma valem mais do que o quê? Esse é um detalhe que eu vejo aqui, ó, nesse texto, e quanto a Paulo também. Jesus foi expulso por ter expulsado um demônio de um camarada considerado como doido. As pessoas são assim. Aconteceu que em Montes Claros, há mais de 20 anos, na primeira igreja presbiteriana, quando converteu na época do ministério do pastor Domingos, uma menina que vivia na gandaia, nas noitadas, fazendo programas e tudo mais, ela converteu. A mãe dela falou assim: eu prefiro que você volte para o que você era, do que você ficar nessa igreja. Tem pais que são assim, não entendem. Prefere o filho na gandaia, prefere a filha na prostituição, prefere o filho vivendo uma vida desregrada, do que uma vida na presença de Jesus. Mas nós queremos andar na presença de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Fala comigo assim: vá para os teus. Então, agora eu vou dividir o tema, eu vou ser o objetivo do tema. Eu só coloquei os detalhes. Vai para os teus, repete aí. Quando aquele rapaz ficou liberto, ele foi até Jesus, e Jesus falou assim: não, vá para a tua casa, vai para os teus, e anuncia-lhes o que Deus fez na tua vida. Aquele camarada se tornou um evangelista, um missionário na sua própria cidade, na sua própria família. Então, em primeiro lugar, vai para os teus, para o seu semelhante, o seu próximo. Vai anunciar salvação. Aí eu quero começar em primeiro lugar, igual o Ronan está indo, lá para Moçambique. E eu quero repetir isso aqui. Poucos são os que foram chamados para ir lá para Guiné-Bissau, para ir para o Egito, para ir lá entre os muçulmanos, para ir lá para aqueles países, para comer praticamente grama. É o caso de Ronan. Aquele endemoniado de Gadara, Jesus falou assim: não, eu não te chamei para isso. Eu te chamei para você ir para os teus. Então, em primeiro lugar, vá para os teus, fazer missões fora. E quem sabe você que está aqui, você que me ouve, tem um chamado, queima em tua alma, no teu coração, um desejo de ir para outro país, ir para outras cidades longínquas, para poder pregar o evangelho, e isso é de Deus, irmão. O Ronan falou uma coisa aqui: tomara que eu e você, se o teu filho tiver chamado para ser missionário lá no outro país, se a tua filha tiver, porque a vaidade do pai e da mãe quer que o filho seja um profissional aqui, mas se Deus tiver para ele ser um profissional lá, abra teu coração, e você vai orar hoje e falar assim: Deus, se o Senhor tem um chamado para minha filha, para o meu filho, para ir para outro país, e quem sabe nunca voltar, hein, irmão? Está disposto? Porque os nossos filhos não são nossos, gente. Melissa e Luna não são meus, nem de Giselda. Nós apenas estamos administrando eles, cuidando delas, e vai chegar um momento que nós vamos ter de abrir a mão e falar: vai. Está disposto? Amém? Eita, tá não, né, irmão? E aí? Sabe o que aconteceu com um casal de missionários? Já contei aqui. Um casal de missionários foram fazer missões num país lá pro lado do japonês, lá, sei lá, lá naquele Oriente. 25 anos dedicados às suas vidas a missões, 25 anos. Aí venceu o tempo deles lá e eles voltaram. E ele, no seu coração, emocionado, falou assim, depois que tomou o navio: certamente as missões vai fazer uma festa. A igreja vai nos esperar lá no porto. E ficou naquela festa esperando. Ele estava lá na terceira, como é que chama a terceira o quê? Classe, a última lá. Olhou na janelinha e viu lá uma banda, bandeirolas. Viu lá balões. E ele cutucou sua esposa: é para nós. Mas até sair da terceira classe lá e chegar até fora, a banda já tinha ido embora.
A banda estava lá para poder dar as boas-vindas, um cantor famoso estava chegando naquela cidade. Ele desceu, ninguém esperando eles. 25 anos trabalhando no campo missionário, pegaram um ônibus, depois de várias horas, já chegando à noitezinha, chegaram na casa que a missão havia preparado, o retorno deles, uma casinha simples, com 2 quartos, uma varanda, um quintal aberto. Na hora que eles entraram, e ele com o coração amargurado, e falando, cadê Deus? Ninguém nos esperando aqui, ninguém no porto, ninguém aqui, voltamos para casa, olha como o Senhor nos recebe. Ele ficou tão angustiado. No dia seguinte, ele levantou bem de madrugada e falou com a sua esposa assim, ora a ele, pergunta para ele, que grande recepção ele deu para nós, depois de 25 anos, doente daquele país, pegamos tantas doenças, e agora olha a recepção, ninguém, senão um bocado de grilo, para nos recepcionar. Saiu de manhãzinha e chegou na hora do almoço, ele já entrou, você conversou com ele? Ela falou assim, conversei. O que ele falou? Ele mandou falar com você, que você ainda não chegou em casa. A casa é lá. E o dia que você chegar lá, meu irmão, nós chegarmos lá, por isso que ser missionário é um desafio. Ninguém sabe o que vai acontecer com Ronan, com Sandrinha, se vai dar lá uma febre, Deus livre, algum problema e não voltar. É preciso entender. Fala comigo, vai para os teus. Então, se Deus te chamou, prepara no teu coração, ora, Pai. E tem mãe que fica repreendendo, está repreendido, Jesus, não faz negócio comigo não, Jesus, está repreendido. E estar na presença de Deus é o melhor lugar. Quando o primeiro missionário presbiteriano, eu falei isso aqui no último culto missionário, um mês atrás, quando o primeiro missionário presbiteriano veio para o Brasil, o tio dele era deputado lá federal nos Estados Unidos, e chegou para ele e falou assim, Simonton, tem tanto campo aqui nos Estados Unidos para você trabalhar, aquele lugar, uma terra de Índia, um povo que ninguém conhece, você vai morrer lá. E ele falou com o tio dele, eu quero ir para lá, eu quero obedecer o Senhor, e a melhor coisa, tio, é ficar debaixo da vontade de Deus. Glória a Deus, irmão. Fala comigo, vai para os teus. Vai para os teus é sair daqui do Brasil, ir para um campo distante, um campo missionário, é se entregar ao trabalho do Senhor. Poucos são chamados, sabe por quê? Porque, irmãos, é um trabalho árduo, é difícil, muitos vão, e a igreja que falou que ia dar o sustento por mês lá, não são fiéis. Por isso nós estamos mantendo um compromisso com o Ronan. O valor não é tão grande, é pouco, mas todo mês nós iremos mandar a oferta missionária, e nós vamos estar com alegria diante de Deus. O céu está vendo, está filmando, está fotografando, que esta igreja está tendo visão missionária, e isso é para a glória dele, irmãos. Segundo lugar, vai para os seus, para a tua casa. Alguns vão, outros ficam para pregar na casa. Seu pai talvez não conhece Jesus, você não tem falado do amor de Jesus para o seu pai. Um presbítero estava chegando na cidadezinha nossa aí, ele estava chorando, e aí ele falou assim, o pessoal perguntou, o que aconteceu, seu João? Você está chorando assim? Ele falou, porque eu fiquei o tempo todo convivendo com o meu pai, e eu não tive coragem de falar do amor de Jesus para meu pai, e ele morreu em meus braços, e eu não falei do amor de Jesus para meu pai. Vá para os seus, irmão. O teu irmão está indo para o inferno, a tua mãe está indo para o inferno. Aí tem gente que fala assim, pastor Eugênio, dá um curso para a gente aprender a evangelizar. Não precisa. Fala do que Jesus fez na tua vida, o que Jesus está fazendo na tua vida. Vá para os seus, vai para a tua casa, fala do amor de Jesus, fala do que Jesus fez na tua vida, fala do que Jesus está fazendo na tua casa, para os seus amigos, os seus vizinhos, os seus parentes. Vai para os seus. Este rapaz de Gadara foi para os seus e pregou o evangelho, se tornou um grande evangelista, uma bênção para a glória de Deus. Fala comigo assim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A Bíblia diz, ide
por todo o mundo pregai o evangelho a toda, pregue. Não dá para ir lá para o exterior, para Moçambique, nós vamos orar, interceder para o nosso irmão lá, vamos contribuir. E eu quero aproveitar agora, para a gente começar a terminar e orar. Talvez, e existem países no mundo que você não pode entrar como um pastor, um missionário assim, missionário. Você pode entrar como dentista, você pode entrar como médico, você pode entrar como sociólogo, você pode entrar para algum país que está em guerra, principalmente nesta área enfermagem, você pode entrar. E existem hoje enfermeiros e médicos, crentes, que sentiram o chamado de Deus para ir fazer missões lá. Um médico, num desses congressos aí que nós fomos, sobre missões, ele foi lá e falou assim: olha, desde pequenininho eu recebi o chamado para ser missionário, mas eu falei, eu quero servir diferente, eu quero servir na minha vocação como médico, eu quero ser médico. Ele fez residência e especializou cardiologista e foi fazer missões. Em uma das guerras que aconteceu aí tem algum tempo, ele estava lá, foi entrevistado como missionário, e lá ele tinha a oportunidade, porque era um país misturado muçulmanos, é um país misturado com outras religiões. Ele não foi apenas como missionário, igual o Ronan está indo, mas ele estava ali como médico de Deus, e ele tratava das pessoas ali, juntamente com a cruz vermelha ali, de repente, falava do amor de Jesus para as pessoas. É isso. Vá para os teus. De repente você tem uma profissão, você não vai para lá não, mas você é um médico, você é um advogado, você é um dentista, você é um professor. Usa a sua profissão para falar do amor de Jesus. Faça como o irmão nosso aqui fez. Pegou um bandido aí, o cara estava roubando na noite aí, e aí pegaram o cara, seguraram o cara, e o irmão começou a ministrar o amor de Jesus. Daqui a pouco o cara estava chorando, o ladrão chorando, chorando. Não prender você, mas você agora tem que aprender, entrega a sua vida a Jesus, Ele te liberta. Não é que o cara virou crente mesmo, é usar a oportunidade. Vá para os teus vizinhos, teus amigos. Ei, meu irmão, Deus te colocou naquele hospital lá, viu, enfermeira? Não foi para você todo mês receber seu pagamento lá na boa e sair na boa, não. No hospital é uma oportunidade para você que é enfermeira ali, o cara está na última, naquela parte da oncologia, de você falar do amor de Jesus, falar da graça de Jesus. É uma oportunidade para você que é médico, você que tem o seu consultório como psicólogo lá, do seu jeito, com carinho, sem ferir a pessoa, a religião dele, mas falar do Jesus, Filho de Deus, que veio a este mundo e morreu numa cruz por nós. Fala comigo, vai para os teus. Eu quero desafiar você nessa noite, para que você fale com o Senhor que, Senhor, eis-me aqui. Nós não podemos, gente, nos acomodar. Quando eu fico vendo aquilo lá, eu ia lanchar hoje depois do culto aqui, eu ia num lugar e lanchar com Gisele da turma, mas não. Depois que eu ver aquele povo comendo grama, só se for você então, que vai comer, daqui a pouco eu vou comer 3 pizzas, vai gulosão, vai gulinha. Como é que tá a gulinha, tá bom gulinha? Nós temos de ter sensibilidade, irmão. O propósito do diabo é exatamente tirar de nós a sensibilidade. Não estou dizendo que você não vai vestir bem, que você vai ter um carro bom, não. Mas de repente você está querendo trocar seu carro, o carro seu está bom. Usa o dinheiro, fala assim, Deus, eu quero fazer uma oferta de sacrifício. Um camarada, eu pego vários vídeos sobre missões na internet, um empresário, fez um desafio com Deus. Ele constrói casas e resolveu então tirar uma casa para doar para missões. Maravilha, já pensou? Uma menina de 15 anos, vocês viram? Passaram esses dias aqui, não foi? Foi Ronan? 15 anos, resolveu dar tudo para missões, ajudar lá. O que você pode fazer, irmão? A nossa vida está muito mesquinha a nossa vida. Nós vivemos uma vida nessa sociedade nossa capitalista, enquanto tem pessoas morrendo. Aqui em Mostrado tem um camarada, nós investindo também, nossa igreja. Tem nada a ver com a igreja presbiteriana, nada. Nós investimos nele. Ele pega pessoal na rua, mendigos,
criminosos que já saíram da cadeia, não tem pra onde ir. E ele trabalha com esse pessoal. Vai levar sopa, vai levar comida, agasalho. E a igreja dele só tem esse povo que talvez se sentasse perto de você, eles falam assim, ai meu Deus, ai meu Deus. E nós vamos ser parceiro com eles. Aqui em Mostarda tem muito campo. E eu gostei de investir nele, porque eu não gosto de investir nesse lugar onde o povo é tudo bagunçado. Uma vez tinha uma irmã aqui, que ela tinha um trabalho não sei aonde aí, mas um negócio tudo desorganizado. Tem que ser organizadinho. O nosso Deus é um Deus organizado. Viu como é que o Ronan é organizado? Tem que ser organizado. Ah, não, tem que dar o dia. Não, vamos organizar bonitinho. E eu vi que o cara é organizado. Faça alguma coisa para Jesus. Doe alguma coisa. Não estou pedindo para mim, mas para Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar? Vamos orar a Deus. Mês que vem, junho, nós teremos mais um culto missionário. E nós iremos orar a Deus para que Deus possa despertar a mim e a você. O dia que chegarmos no tribunal de Deus, será que nós seremos recepcionados por pessoas que nós fizemos algo por elas? Nós iremos estar de volta para a casa do Pai. E como nós seremos recepcionados? Eu quero orar por você nessa noite. O Senhor manifestou-se a Isaías em Isaías 6. E houve uma pergunta: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E o profeta Isaías falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Você tem como fazer missões? Lá no seu trabalho, lá na sua escola. Colégio Cristão de Montes Claros e Simon são duas escolas missionárias. O propósito nosso é exatamente falar do amor de Jesus, formar caráter de homens e mulheres de Deus. E tem horas que dá vontade de desistir, porque tem pais que não estão muito afim de que seus filhos sejam moldados pela palavra. Mas de repente o Espírito Santo de Deus nos anima e nos faz entender que a missão de pregar o Evangelho, de formar o caráter de alguém, é árdua essa missão, mas é santa. Glória a Deus. Pai, mais uma vez nós nos curvamos diante desse altar. Obrigado por esse culto missionário. A nossa oração nessa noite é que o Senhor possa fazer queimar em nossa alma a chama missionária. Abra, Senhor, nossos olhos espirituais, olhos para que nós possamos ver almas perdidas, sem teu amor, sem direção, sem saber para onde ir. Eu quero orar nessa noite por Ronan e Sandrinha, os documentos que ainda estão para serem liberados, o passaporte, toda a papelada que ainda precisa. Senhor, abra as portas para que os teus filhos possam ir, para que os teus filhos possam serem usados. Oramos por aquela tribo, por aquele povo de Moçambique. Um dia, certamente, nós não conhecemos eles pessoalmente, mas um dia nós estaremos juntos na tua presença, naquele grande banquete. Oh Deus, eu quero te orar ao Senhor pelo pastor Ariovaldo Ramos, que nós vimos no vídeo aqui, homem de Deus, que tem sido usado nesse Brasil para trabalhar e despertar o coraçãozinho de crianças. Pastor Jeremias Pereira, pastor Russell Shedd, outros mais homens e mulheres que estão em países deste mundo, no Egito, na África, Guiné-Bissau, lá na Síria, países como a Índia, pessoas que estão presas por amor ao Evangelho. E eu te peço perdão nessa noite, pela minha negligência, pela minha... Não olha para mim, Senhor, nem para nós, porque o Senhor vai ver podridão, mas olhe para nós, pelo sangue da cruz derramada, porque tem hora que eu fico com vergonha, o quanto esta igreja tem investido pouco em missões. Deus me deu o privilégio
desta igreja ser uma igreja farol para Montes Claros e para o mundo em missões. Nos dê condições, que os irmãos aqui sejam dizimistas fiéis, ofertantes, para que nós possamos contribuir com missões, sermos missionários no mundo. Diga comigo assim: Senhor Deus, faça de mim um missionário do Senhor, em nome de Jesus. Amém, gente? Deus abençoe vocês. Vão na paz, tomar um cafezinho lá. Não saia correndo. O lugar é gostoso para a gente ficar conversando aqui, viu? Deus abençoe. Domingo que vem no outro. O dinheiro e a felicidade. O dinheiro pode nos dar conforto e segurança, mas ele não compra uma vida feliz. O dinheiro compra a cama, mas não o descanso. Compra bajuladores, mas não amigos. Compra presentes para uma mulher, mas não o seu amor. Compra o bilhete da festa, mas não a alegria. Paga a mensalidade da escola, mas não produz a arte de pensar. Você precisa conquistar aquilo que o dinheiro não compra. Caso contrário, será um miserável, ainda que seja um milionário. O que sei é que até há pouco tempo eu não sabia dizer quem eu era. Agora, sei menos ainda. Não sei quem sou, nem o que sou, pois o que pensava que era, não é o que eu sou. Estou me desintoxicando do que era para ser o que sou. Não compreendo ainda quem sou, mas estou à procura de mim. Tá entendendo? Que maravilha! Pensei que só eu não entendia. Se o tempo envelheceu seu corpo, mas não envelhecer a sua emoção, você será sempre feliz. Ninguém é digno do pódio se não usar suas derrotas para alcançá-lo. Ninguém é digno da sabedoria se não usar suas lágrimas para cultivá-la. Ninguém terá prazer no estrelato se desprezar a beleza das coisas simples no anonimato, pois nelas se escondem os segredos da felicidade. Augusto Cury. Frases que aprendi na Bíblia. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completar até o dia do Senhor. Melhor é serem dois do que um, porque quando um cair, o outro levanta. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Goza-te com a mulher da tua mocidade. Esta é a paga que você tem nesta vida. Felizes são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. De que serve ao homem conquistar o mundo inteiro se perder a alma? Não amemos de palavras, nem de língua, mas por ações e verdade. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Fica longe das discussões e evitarás o pecado, porque o homem colérico atiça a discussão. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Melhor é morar no eirado do que com a mulher rixosa dentro de casa. Toda disciplina no momento não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, no entanto, produz naqueles que assim foram disciplinados um fruto pacífico e de justiça. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês.
Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Quem semeia a injustiça colherá a desgraça. Nunca esqueça dos pequenos começos. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei ser levado por elas. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus não nos deu do seu Espírito por medida. Creia e verás a glória de Deus. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-lhe-á. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, e com grande benignidade te atraí. Esperei confiantemente no Senhor, e ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. A língua é mundo de iniquidade. A língua é veneno mortífero. A língua é fogo abrasador. Não julgueis, para que não sejais julgados. Com a mesma medida que julgardes, um dia serás condenado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor... Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Há caminhos que para o homem parecem caminhos de felicidade, mas no final, caminhos de morte. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com tristeza do coração o espírito se abate. O homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim, mas há uma 4ª coisa que eu não consigo entender: o caminho da cobra sobre a penha, o caminho da águia no céu, o caminho do navio em alto mar, o caminho do homem com uma mulher. Achaste mel, come apenas o que te basta. Se o teu inimigo te fizer andar 1 milha, ande com ele 2. Se teu inimigo te tirar a túnica, dê-lhe a capa.
Se o teu inimigo te der um tapa na face, ofereça-lhe a outra. Não trateis o mal com mal, mas o mal com o bem. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará do Senhor misericórdia. O povo suspira e sofre. Duas coisas peço ao Senhor, e que não mas negue até que eu morra: desvia de mim a falsidade e a mentira. Não me deis pobreza e nem riqueza. Não me deixe na pobreza, para que eu não venha a mendigar o pão, e nem me dê riqueza, para que eu não exalte e pergunte: Deus, quem é Deus? O Senhor enxugará dos teus olhos toda lágrima. A mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Tu me sondas, Senhor, e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. O verdadeiro amor está nisto, que Deus deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelo nosso irmão. O Senhor Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É melhor ser rei de teu silêncio do que escravo de tuas palavras. Se você ama alguma coisa ou alguém, deixe que parta. Se voltar, é porque é seu. Se não, é porque jamais seria. A raiva é um veneno que bebemos esperando que os outros morram. Nem palavras duras e olhares severos devem afugentar quem ama. As rosas têm espinhos e, no entanto, colhem-se. O homem que não se alimenta de seus sonhos envelhece cedo. Planta seu jardim e decora sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. As palavras estão cheias de falsidade ou de arte. O olhar é uma linguagem do coração. Só porque alguém não o ama do jeito que você quer que ame, não significa que este alguém não o ama. É mais fácil obter o que se deseja com um sorriso do que com a ponta da espada. Ó amor poderoso, que às vezes faz de um besta um homem, e outras de um homem
uma besta. Não surges a fonte onde aplacaste tua sede. Seja como for o que penses, creio que é melhor dizê-lo com boas palavras. As palavras estão cheias de falsidade ou de arte. O olhar é a linguagem do amor. Guarda teu amigo sob a chave de tua própria vida. O amor, como cego que é, impede aos amantes ver as divertidas tolices que cometem. Os amigos que tens e cuja amizade já puseste à prova, engancha-os a tua alma com ganchos de aço. A águia é usada como símbolo dos que confiam em Deus. Este brilho é intenso e intensamente desde a sua origem. As águias podem levar 1 ano para voar sozinhas. Pessoas verdadeiras são como águias. Podem levar tempo para amadurecer. Podemos ver periquitos, pombos, andorinhas voando em bandos. As águias não. Elas estão sempre sozinhas. Elas ficam no alto, olhando o azul infinito. Não tenha medo de ficar só. Geralmente, o cristão anda na contramão da vida. Voe alto, embora os que voam alto não sejam compreendidos. São, em vez disso, temidos, criticados e muitas vezes condenados. O que fazem as águias quando as tormentas vêm? Elas se escondem, abrem as suas asas e a enfrentam corajosamente. Elas sabem que acima das nuvens escuras, da tempestade e dos choques elétricos, o sol brilha. Na Escritura Sagrada lemos que os que confiam em Deus renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nesta luta terrível, as águias podem perder penas e ferir-se, mas não temem e seguem em frente. Depois, enquanto todo mundo fica às escuras, elas voam vitoriosas, em paz, bem no alto. Finalmente, as águias também morrem. Mas eu pergunto, alguma vez você achou os restos mortais de uma águia? Nunca. Sabe por quê? Porque quando sentem que chegou a hora de partir, elas não se lamentam, não ficam com medo e voam tão alto o quanto podem. As águias procuram com os olhos o pico mais elevado, retiram as últimas forças de seu corpo cansado e voam aos picos inatingíveis. Lá esperam resignadamente o momento final. Até para morrer, as águias são extraordinárias. Talvez foi por isso que o profeta Isaías comparou os que confiam em Deus com as águias. Quem sabe você não tenha hoje, diante de si, um dia cheio de desafios. Alguns deles podem parecer impossíveis, mas lembre-se de descansar na paz do nosso Deus. E depois partir para a luta como quem vai para uma festa, sabendo que além da tormenta, o sol estará lá, brilhando.